Segundo a Reis, capítulo de número 4, Eliseu, no exercício da sua atividade profética, juntamente com Geazi, eles precisam de enfrentar algumas situações difíceis que um pastor, naturalmente, não quer enfrentar. Se você me perguntar, pastor, o senhor quer realizar quantos cultos fúnebres? Eu digo nenhum. Quero fazer casamento. Eu quero celebrar a chegada de um bebê. Eu quero regozijar-me com uma família que adquiriu um novo carro, adquiriu uma casa própria. Eu quero participar de um jantar em que, naturalmente, a família está toda alegre, regozijante, porque o filho se formou, milagres foram experimentados. Mas o capítulo de número 4, segundo a Reis, conta o drama experimentado por este profeta de Deus, que primeiramente precisa de atender a necessidade de uma mulher que viu seu marido partir, e ela tem na sua casa pouquíssimas, ou quase nenhum recurso, a não ser vasilhas. E o texto vai descrever que é um milagre, quando ela procura o profeta e, ao procurar o profeta, suplica para que o profeta, de alguma forma, a atenda na sua necessidade, já que o seu próprio marido, de alguma forma, contribuía na escola de profetas de Eliseu. Há um milagre naquele momento, onde ele desafia aquela mulher a relacionar-se com os seus vizinhos, com as suas vizinhas, para poder trazer uma porção de vasilhas, e aquelas vasilhas são um instrumento para que um azeite inesgotável da graça, do favor, da bondade de Deus, que dá ao homem segundo as possibilidades continuamente, seja experimentado, e a gente conhece muito bem essa história, já ouvimos inúmeras pregações sobre isso. Só que o texto vai continuar descrevendo que Eliseu, ele passa com uma certa frequência pela cidade de Sunem. E ao passar pela cidade de Sunem, ele é acolhido por uma família abastada de recursos financeiros. E quando ele faz daquele lugar o seu trajeto, aquela família logo se propõe a, de alguma forma, cooperar, contribuir com o ministério de Eliseu. Constrói um quarto para ele, penso que ornamentam aquele quarto, procuram a melhor mobília, penso eu, as melhores roupas para estender sobre a cama, para poder receber o homem de Deus. E aquele homem percebe que aquela família, apesar de abastada de muitos recursos financeiros, eles não desfrutam da alegria de ter filhos. E imediatamente Eliseu então provoca Geazi para que ele consulte a mulher, a fim de que ela possa dizer o que ela quer, o que ela espera da vida. E Geazi diz: olha, ela não tem filhos, Senhor. O Senhor já não observou esta realidade? E aquilo de alguma forma aguça o coração do profeta, que se propõe em orar, em buscar de Deus. Deixa eu desligar o celular aqui para não ter... Ela procura o profeta de Deus para que o profeta, de alguma forma, o profeta procura ela e diz a ela que ela então fique certa de que quando ele retornar, a próxima vez que ele retornar à casa daquela mulher, à casa daquela família, eles serão alcançados pelo favor de terem um filho em sua própria casa. O cenário parecia o mais perfeito de todos, combina muito com as cenas dos filmes desejáveis de criança, e todos foram felizes para sempre. Mas o texto vai nos dizer que em um dado momento, a criança que caminhava, que corria, que brincava, ela é alcançada por uma intensa dor de cabeça, e ela grita: ai, minha cabeça. O grito daquela criança chama a atenção dos seus pais, que a toma pelo braço, e ao tomá-la pelo braço, percebem que a queixa da criança é uma queixa de altíssima gravidade. Tanto é que a criança morre. O texto faz questão de afirmar que a criança morre.
de forma inesperada, um dia inesperado, sem aviso prévio. Quantos de nós já vivemos situações ou fomos testemunhas de situações de pessoas que viviam na tranquilidade, tudo bom, tudo jóia, tudo bacana, mas de repente o dia mal bateu a porta, o dia da dificuldade bateu na porta. E o texto vai nos contar que essa mulher de Sunem, que nós conhecemos como a mulher sunamita, ela então vai atrás do profeta. E eu gosto da capacidade que essa mulher tem de lidar com a situação difícil, em confiança, porque ela é capaz de responder às condições desfavoráveis, reafirmando que vai tudo bem com ela. Enquanto, na verdade, ela tem um problemão para poder resolver dentro de casa. Por que eu estou contando toda essa história para vocês? A gente conhece a história, o profeta é acionado, ele vai à casa da mulher, ele se debruça sobre o corpo do menino. O texto faz questão de nos afirmar que os primeiros contatos do profeta, boca a boca, nariz com nariz, testa com testa, sobre o corpo do menino, eu penso que já era um menino grande, só foi capaz de aquecer-lhe o corpo, mas não foi capaz de produzir vida. E o profeta insiste, orando a Deus, para que Deus restaure a condição daquele que está morto. E a Bíblia faz questão de afirmar que, de repente, aquele garoto, que estava com a sua condição definitivamente esmagada pela morte, espirra. E ao espirrar, denota que tem vida. Eu acho que essa história é muito semelhante à história que a gente conhece, a boa parte de nós que aqui estamos conhece, os dramas que foram vivenciados por uma família tão preciosa e tão cara para todos nós, que foi a família da pastora Jaqueline e do pastor Luciano. E a propósito desse encontro, eu queria convidar eles para poder vir aqui, o pastor Luciano, a pastora Jaqueline, a gente vai sentar aqui, né? Ela vai ter liberdade de compartilhar aquilo que foi experimentado por ela, que chama a minha esposa aqui também, né? Porque a gente teve o privilégio de acompanhar esses irmãos no tempo de dificuldade, no tempo de adversidade, né? Eu queria... Cadê os meninos para poder me ajudar aqui com os microfones? Cadê? Wesley? Vem aqui. E eu queria, antes da pastora Jaqueline partilhar, não sei se o pastor Luciano vai querer partilhar alguma coisa também, né? A gente está bem à vontade, está entre família, entre irmãos, estamos fazendo aqui uma espécie de talk show, né? Santo. Eu queria... que Priscila compartilhasse, né? Acho que talvez eu e Priscila fomos os primeiros aqui da igreja a ter contato com o pastor Luciano, aquela tarde, né? Acho que foi no dia 1º de outubro, 1º ou 2 de outubro, foi isso, pastor Luciano, que tudo aconteceu? 1º de outubro, né? Que começou a passar mal, e dia 3 ela foi submetida a uma cirurgia. Então, no dia 2, eu e Priscila tivemos a oportunidade, né, de ver a Jaque, ainda com um diagnóstico incerto, e eu queria que Priscila partilhasse conosco o que foi observado por mim e por você, amor, naquele dia. Amém. A Jaque pediu que eu contasse, que eu contei um dia para ela, quando ela estava boa. Eu lembro que a gente recebeu um telefonema do pastor Luciano, falando que a Jaqueline estava na UTI, e eu recebi aquela notícia assim com estranheza, porque eu tinha falado com a Jaqueline domingo à noite aqui na igreja, estava tudo bem. E eu fui para o Hospital Prêmio, e eu já vinha de uma rotina de estar indo há vários dias no Hospital Prêmio visitar a Jaque aqui da igreja, a Jaqueline Cristina, que também estava internada na UTI. E eu fui, de certa forma, tranquila, esperando ver a Jaqueline bem, mas sob cuidados. E quando a gente chegou lá, eu e o Túlio, eles permitiram que nós subíssemos ali no andar da UTI. E quando eu cheguei, eu já achei estranho que a Jaque não estava ali onde todo mundo ficava junto na UTI, ela estava separada. Eles já chamaram, colocaram um capote na gente, e eu já comecei a achar um pouco estranho aquilo. Ela está sozinha, está isolada. E quando a gente entrou, eu acho que eu nunca vou me esquecer dessa cena. Me faltou pernas para entrar naquele quarto, porque quando eu olhei para a Jaqueline, ela parecia mais morta do que viva. Ela não tinha cor, ela estava gelada,
os lábios dela estavam bem roxos, e eu me sentia assim tão paralisada, que eu não consegui nem me aproximar tanto da Jaqueline. E quando eu fui embora de lá, me trazia um pesar muito grande no coração, de não ter pegado na mão dela, de ter abraçado ela, porque eu fui embora dali com a sensação que eu nunca mais veria a Jaque. E o Túlio se aproximou mais dela, se identificou, ela não conseguia falar, ela tinha uma respiração muito ofegante, ela não falava, e ela dava um suspiro assim, parecendo o último suspiro, com uma máscara no rosto. E eu saí dali bem abalada mesmo, sabe, com o Túlio, porque eu não esperava aquela situação. E eu lembro que eu saí dali com uma urgência no meu coração. Eu pensava assim, eu preciso ligar para algumas pessoas. E a Dóia recebeu uma ligação, a Rose, a Sunamita, outras pessoas receberam uma ligação. Eu falava assim, gente, eu não estou ligando para pedir uma oração pela Jaqueline. Eu estou ligando para nós clamarmos pela vida da Jaqueline. Nós precisamos guerrear em oração, para que Deus possa intervir de forma maravilhosa e sobrenatural. Porque a Jaque não está bem, ela não está bem. E eu fui tomada daquela sensação que a gente perderia a Jaqueline. Eu lembro que eu cheguei ali em casa, estava a Alice, a Cecília, eu falei, vem aqui, gente, vamos todo mundo ajoelhar. Nós vamos orar agora, nós vamos clamar a Deus. E foi isso que eu fiz. Eu pedi que o Senhor visitasse a Jaque, visitasse ela com vida, que Ele devolvesse a vida, porque até aquele momento a gente não sabia o que a Jaqueline tinha. Ela estava bem, de repente ela estava mal, as pessoas já estavam falando em entubá-la, e a gente até aquele momento não sabia o que a Jaque tinha. Pastor Luziano, já que vinha sentindo algumas coisas dentro de casa, havia algum tipo de indício de algo anormal que estava sendo experimentado? Como é que tinham sido os dias que antecederam a internação dela? Bem, logo no domingo, aqui no culto, ela já não estava se sentindo bem. Pediu para ir para o carro, ficar ali no carro quietinha. E após o culto, a gente sempre tem o costume de sair para lanchar. E ela falou, não, me deixa em casa e vocês vão lanchar, que eu não estou me sentindo bem. E para nós isso tranquilo. E ela reclamando de náusea, de dor no estômago, como ela tem problema de estômago, para a gente é normal, a rotina da casa, né? E na segunda-feira eu fui trabalhar, ela não estava bem. E na terça, segunda para terça, ela passou muito mal, já passou quase que a noite no banheiro. E na terça-feira, em torno de 10 horas, ela me ligou, falou, vem para casa que eu não dou conta mais, me leva no médico. E aí a gente chegou em casa, ainda deu tempo da gente fazer algumas coisas em casa, e eu levei ela para o médico. E na cabeça dela, ela estava com problema de estômago. E a gente íamos para o Instituto do Intestino. E por Deus, o trânsito estava tudo travado. E ela começou a desfalecer dentro do carro. Começou a ficar verde, sem cor. E parece que estava muita dificuldade de respirar. E aí eu falei, não, a gente não vai para o Instituto do Intestino, nós vamos para o Anis Rassi. E ali foi diagnosticado que ela estava com os pulmões cheios, né, com saturação 52%. E foi imediatamente encaminhado para a UTI. E depois desse momento, eu perdi o chão. Eu vi que a minha esposa estava indo embora. E não foi fácil. Dentro dessa condição, dessa realidade que salta aos olhos, o que te fez manter-se em pé? Você consegue dizer, consegue descrever? De que forma você conseguiu assim ter a capacidade de discernir qual era o seu papel naquele processo, diante daquele desafio? O que essa condição exigia de você? Bem, primeiramente, a gente se apega em Deus, né? É o autor e consumador da nossa fé. Porque por mim, eu sempre comentei que naquele momento eu fiquei entre a fé e a razão. A minha razão me falava, ela não volta para casa. Mas a fé que a gente tem e aquilo que o Espírito Santo falava, confia em Deus.
Deus é o Deus do impossível. Foi onde eu clamei oração para a igreja, liguei para vocês, e naquele momento eu me senti acolhido por Deus, através de pessoas. Primeiramente, o pastor e a pastora, depois o pastor Jairo, depois o Sandro, sabe? Foi um acolhimento, assim, fora da realidade. O que Deus fez na minha vida, me pôs em pé, né? Eu falo que eu velei minha esposa, um dia e uma noite, eu velei minha esposa. Eu não vi ela com vida. E Deus fez algo extraordinário na minha casa, trazendo ela de volta. Foi a única oração que eu fiz para Deus, se Ele pudesse, que deixasse eu levar minha esposa para casa. Eu me lembro que, um dado momento em que o médico ainda em um diagnóstico incerto, e a Jaque vai falar o que ela teve, né? Porque muitos irmãos podem ter uma noção rasa daquilo que aconteceu com ela, mas ela vai falar. Eu lembro-me que, ainda com o diagnóstico incerto, o médico chegou, mandou chamar Luziano, a família, Dona Irene, o Washington, o irmão da Jaque, Dona Ivone, perdão, né? E ao chamá-los, disse: olha, ela vai ter que ser entubada. Eu lembro que a sua reação naquele exato momento, diante daquela informação: eu não vou permitir que isso aconteça. A gente já vinha de uma série de ciclos, né, difíceis, vinculados a esse termo, né, da intubação em função da Covid, e eu lembro que você ficou extremamente angustiado com aquilo, né? E quando, eu não sei por qual razão, hoje entendo que Deus, de alguma forma, estava me conduzindo naquele processo. Eu digo para ele: olha, fique tranquilo, isso faz parte do processo, né? Ela precisa de ter qualidade para poder, de alguma forma, manter-se viva. Se o médico está orientando de que ela vai ter que ser entubada, tranquiliza seu coração. Aí a gente fez outros contatos, que eu acho que de alguma forma trouxeram paz para o seu coração, para que ela pudesse inicialmente passar por esse processo mais traumático, naquele exato momento. Mas eu queria agora ouvir você, Jaque, né? O que você teve, menina? Conta para a igreja, né? Porque muitos irmãos que aqui estão só têm uma noção: ela teve um problema de coração, né? Que problema foi esse, Jaque? A paz do Senhor a todos, amados. E eu estou muito feliz por esta oportunidade, né, tão rica de vida que o Senhor me deu, mais uma vez. Então, alguns anos atrás, eu fui diagnosticada com a má formação degenerativa no coração, algo que, segundo o próprio cardiologista, não tinha problema nenhum. Uma pequena deformação na válvula que não fechava totalmente e ficava um pouquinho aberta na hora de jogar o sangue. O médico fez todos os exames, estava tudo ok, eu nunca tinha sentido nada em relação ao coração. E me deu atestado para que eu fizesse academia, sem nenhum tipo de restrição, e está tudo ok. E na época, ele me deu esse atestado para que eu fizesse uma cirurgia, né? Uma cirurgia de estética. E eu até perguntei para ele, falei: doutor, mas o que isso significa? Ele falou: não significa nada. Coração, Jaqueline, é uma caixinha de surpresa. Você pode nunca precisar usar nenhuma medicação. Não é esse problema que vai fazer você usar qualquer tipo de medicação. E pode ser que algum dia você tenha problema, como qualquer outra pessoa saudável, que tem o coração completamente saudável, pode surgir um problema de um dia para o outro. E, amados, tem coisas que a gente faz na nossa ignorância, que eu nunca contei, inclusive, acho que nem para o pastor Túlio, para a Priscila, acho que eu já cheguei a contar isso para o meu marido. Na minha ignorância, muitos anos atrás, um dia, eu estava orando e falei: Senhor, na minha oração, falei: Senhor, eu gostaria de morrer, se for possível, o Senhor ouvir o meu pedido, em um culto, com um enfaixo, alguma coisa no coração, mas que seja rápido e que eu não sofra. Eu fiz essa oração e me esqueci disso, né?
Isso eu tinha, acho que menos de 30 anos de idade, né? Extrema ignorância da juventude, querendo escolher até a morte, né? Eu não sei se tem mais alguém aqui que fala sobre Deus, a respeito de questões de morte, de vida, né? Mas eu sempre fui muito curiosa e sempre li muita coisa a respeito. E eu achava que eu podia escolher até aquilo que o Senhor pudesse, de forma tranquila, né, me levar. E quando foi pouco antes da pandemia, nós recebemos uma pessoa em nossa casa que mora na Inglaterra. Ela é brasileira, mas já tinha uns 15 anos que ela estava na Inglaterra. E quando terminou ali a conversa entre amigos, ela falou: gente, eu preciso orar com vocês. E essa irmã orou com a gente. E o Senhor a tomou em profecia, e o Senhor falou comigo: filha, eu já te entreguei o dom que você tem buscado, de cura. E eu estava naquela semana orando, pedindo ao Senhor que eu queria receber dom de cura, porque eu via na igreja a necessidade de pessoas que precisavam ser curadas, tanto de doenças físicas, como também doenças espirituais, doenças em relacionamentos, doenças cognitivas, pessoas caminhando para suicídio, caminhando para desprezo de esposo, de cônjuge, de filhos, filhos caminhando para a saída de lares e destruindo famílias. Então, eu senti a necessidade de clamar a Deus, porque eu sempre tive muito medo de receber dons de Deus. E eu tinha começado a orar. Eu falei: Luziana, eu vou começar a orar pedindo a Deus dons, porque a palavra fala que nós precisamos conhecer a palavra e o poder de Deus, né? Precisamos ter contato com o poder de Deus. E nós, como igreja, às vezes nós ficamos bem tranquilos em relação a isso, e nos alimentamos da palavra, ministramos a palavra com amor, com dedicação, mas às vezes nós temos medo de buscar dons espirituais, porque nós achamos que é um fardo, que é um peso, né? E a própria palavra diz que para quem muito é dado, muito será cobrado. Realmente o Senhor, Ele deixou escrito para que nós tivéssemos a confiança de que o dom pertence a Ele, mas que aquele que o busca precisa ter um comprometimento maior com o Senhor e com sua palavra. E ela não sabia que eu estava buscando. E o Senhor falou comigo que já tinha me entregado e me fez lembrar de uma situação que eu já tinha vivenciado aqui na igreja, em relação a uma pessoa que contou, testemunhou, meses depois, que através de uma oração, um abraço, ela sentiu Deus tirar dela, da mente, do corpo dela, o desejo e a decisão que ela tinha tomado de se suicidar no dia seguinte. Deus me fez lembrar disso. E quando essa senhora, pouco antes dela sair, ela disse assim: amada, Deus me mostrou que você vai passar por uma luta tão grande, tão grande, tão grande, que você nunca imaginou na sua vida. Passar tamanha luta. E quando ela foi embora, eu fiquei muito chateada. Eu pensei comigo, né? Nós somos humanos, né? E às vezes a gente não vigia os nossos pensamentos. E eu pensei comigo: mas Senhor, a abençoada sai lá da Inglaterra para falar que eu vou passar uma luta tão grande que eu não sei mensurar. Tem misericórdia de mim, Deus. Tem misericórdia, me livra dessa luta, repreende, porque eu sei que o Senhor pode todas as coisas. E me esqueci disso, né? O tempo foi passando, e como o Luziano falou, na semana anterior eu me senti cansada. Eu só me sentia cansada, mas estava muito quente o mês de setembro, né? Extremamente quente. E eu pensava assim, esse cansaço, eu ia para a academia, pedia para trocar os exercícios, porque eu sentia que o meu corpo estava muito pesado para as forças que eu estava tendo em manter nos exercícios e na caminhada do dia a dia. E foi uma semana me sentindo um pouco cansada e achando que era só o calor, somente as atividades do dia a dia que estavam causando aquilo. No domingo, que o Luziano citou que eu pedi para ir para o carro, eu falei: amor, me dá a chave do carro, porque senão eu vou dormir e vou cair do banco. Eu estou com um sono
tão forte que eu não estou conseguindo segurar. E eu sempre fui uma pessoa muito inquieta, com dificuldade de dormir, e nunca consegui dormir sentada a um banco de carro, ou a um banco na igreja, nunca consegui dormir sentada ao sofá, na minha cama. Até quando eu viajo, eu sempre tive dificuldade de dormir em outro local que não fosse a cama. E eu peguei a chave e fui para o carro, eu apaguei por uns minutos, e depois o Luciano chegou, nós fomos embora, eu não quis sair para comer, falei, me deixa em casa, sai com os meninos, e eu vou para casa. Eu não estava realmente me sentindo bem, cansada. Mas dormi bem, acordei no dia seguinte, fui trabalhar, deixei as meninas na escola e fui trabalhar. Quando eu cheguei no trabalho, eu costumo sair de lá meio-dia e meio, para pegar as meninas. E aí eu desci, falei com uma das colaboradoras nossas, o Luciano estava passando lá na frente, na porta da empresa, e eu falei, Camila, se eu morrer, ajuda o meu esposo, minha querida, porque ele vai precisar muito de vocês aqui. E ela olhou para mim assim, que eu estava meio nas costas dela, olhou para mim e falou assim, que conversa é essa? Você nunca fala esse tipo de coisa? Que bobagem é essa que você está me falando? Falei, não, Camila, veio um pensamento aqui na minha mente que a gente não sabe, né? Quem tem controle da nossa vida é Deus. E eu olhava para o Luciano e eu via o Luciano caminhando sozinho. E eu falei para ela repetir de novo. Eu falei, não, porque a gente não sabe o amanhã, se eu morrer hoje, amanhã, né? A gente não sabe. Você ajuda ele nesse processo, porque vai precisar muito de ajuda das pessoas. E ela me repreendeu de novo, falou assim, é melhor você ir embora, você deve estar com fome. Isso era 11 horas da manhã. E eu liguei para minha mãe e falei, mamãe, eu vou almoçar aí, hoje eu vou mais cedo, porque eu estou um pouco cansada. Cheguei na casa dela, 11h30, ela estava com o almoço pronto, e eu almocei muito bem, só estava cansada, comi muito bem, a comida estava deliciosa. E eu aguardei, se eu não me engano, ela buscou as meninas na escola, e eu levei para casa. Quando eu cheguei em casa, eu comecei a sentir um mal-estar. E a sensação que eu tinha, pastor, era que eu estava com refluxo e com má digestão. É a única sensação que eu tinha. E eu reclinei na cama, não deitei, só me encostei um pouco para ver se passava. E ali eu fui ficando. Deu 1h30, 2 horas, 3 horas. E aí eu comecei a me automedicar. E, queridos, eu já tinha ouvido o testemunho da Lloyd aqui na igreja, falando que se automedicou. E eu ainda pensei comigo, gente, a menina está fazendo medicina, é bem informada, né? Deveria ter ido ao médico. Mas eu cometi o mesmo erro. Eu comecei a tomar remédio para estômago. Tomei cimetidina, eu tomei Sonrisal, com a sensação de que era refluxo, então um antiácido talvez me ajudaria. E quando foi no final da tarde para a noite, pastor, eu comecei a ficar muito nauseada, uma sensação horrível, de que tinha algo preso no meu peito, da parte do pescoço até na região do estômago. E, como sempre, né, sempre gostei de resolver as coisas sozinhas, né? E Deus, Ele nos prova também quando a gente não consegue receber a ajuda das pessoas. A palavra de Deus fala que Deus, Ele não tenta ninguém, né? Nós somos tentados pela concupiscência da nossa carne, dos nossos olhos, da nossa própria vontade. Então eu falo assim, amados, que aquilo que muitas vezes o Senhor permite a gente passar em relação às lutas, é para nos moldar, mas não com o intuito da gente sofrer, né? O Senhor faz com o intuito de que a gente aprenda e valorize o cuidado dEle na nossa vida, o total cuidado dEle na nossa vida. Uns 15 dias antes, voltando um pouquinho, eu falei para o meu esposo, falei, querido, a gente faz a obra de Deus, mas eu sinto um desejo muito profundo de ter mais tempo e de fazer algo que o Senhor me chama para fazer. E você não tem me apoiado nisso. Ele ainda falou assim para mim, mas eu te apoio.
falta só você começar. Falei, não, meu bem, apoiar não é só falar, vai e faz, é você estar comigo no projeto. E quem me conhece, eu não sou muito chorona, eu não sou muito de chorar, né, Pri? Eu sou sorrir, de me alegrar, e sempre de falar, olha, vai dar tudo certo, as coisas vão caminhar, e Deus está conosco, e sempre eu tenho essa palavra, né? E nesse dia, eu conversando com ele, eu chorei, eu falei, amor, eu coloquei a mão no peito e falei, amor, eu sinto uma dor no meu coração, por desejo pela obra de Deus, e eu sinto que se eu não parar para fazer aquilo que o meu coração queima para fazer, o Senhor vai me parar. E eu não quero que isso aconteça, porque quando Deus nos para, dói muito. Então, eu falei desse jeito para ele, né, amor? Ele achou muito estranho, porque não é um tipo de conversa que eu costumo ter com ele. A gente não costuma ter essas conversas de melancolia, de desejo que está reprimido. Sempre a gente tem conversas, vamos fazer, vai acontecer, o Senhor está conosco. E aí, voltando para o dia, né? À noite, eu falei para ele, ele falou, amor, você quer auxílio por alguma coisa? Eu falei, não, vai dormir, amanhã você vai madrugar, pode deixar aqui, eu vou no banheiro, porque eu estou nauseada, e para não acontecer de eu vomitar aqui, né, no quarto. Amados, olha a falta de juízo. Eu fui para o banheiro de visita, fechei a porta do quarto, e o Luciano foi dormir, as meninas, cada uma com a sua porta fechada. Eu passando mal, não conseguia pôr nada para fora, e eu pensava, se eu conseguir vomitar, eu vou me sentir melhor, porque em outros mal-estar foi essa sensação. Só que eu comecei a me sentir cansada e sentei no chão do banheiro. E, por final, eu já não conseguia mais ficar sentada. Eu acho que a saturação estava caindo muito e eu já estava perdendo o sentido. E ora eu acordava e eu estava deitada de lado no chão, eu acordava, levantava o corpo, né, com aquele mal-estar. E eu comecei a chamar o meu esposo, a gritar por ele, mas a porta do meu quarto que eu entrei estava fechada e a porta do outro quarto também. Isso não é recomendável, então? Não. Não queira ser aquele que resolve tudo sozinho, porque pode dar muito errado. Fica uma primeira lição. Amados, era um mal, e eu achava assim, eu vou morrer sozinha aqui nesse banheiro, porque ninguém vai me escutar. E eu não tinha forças para levantar e ir até o quarto, pedir ajuda. E eu acho que quase beirando as 3:30 da manhã, eu consegui me levantar, o Senhor me deu força. Eu vomitei uma vez, mas o mal-estar não passou. E eu falei, não, agora que eu consegui me levantar, eu vou para o quarto, porque pelo menos meu esposo está lá e se eu precisar de ajuda, ele me ajuda. E não deitei, fiquei sentada, né, bem reclinada. E ali, eu achando que eu estava com sono, né? Depois que eu fui entender que eu estava perdendo o sentido e às vezes eu voltava ao sentido. O Luciano acordou cedo, passou a mão em mim, perguntou, amor, está tudo bem? Eu falei, pode ir trabalhar. Segundo ele, né? Eu não lembro de ter falado nada para ele, porque provavelmente eu não estava com o sentido ativado. E logo cedo eu consegui ligar para minha mãe e falei, mãezinha, a senhora pode levar as meninas? Porque eu não consigo levá-las na escola. Minha mãe correu lá em casa, levou as meninas, voltou. E ela disse que falou, minha filha, você precisa ir ao médico com urgência. Ela disse que eu falei para ela assim, a senhora já está arrumando desculpa para não ir para a hidroginástica hoje, né? Pode ir para a hidroginástica, eu estou bem. Eu também não me lembro dessa fala. Então, o que eu entendo é que eu estava perdendo o sentido. Eu estava falando já coisa com coisa, que eu não sabia exatamente o que eu estava falando, porque eu não conseguia mais ter um raciocínio muito lógico. E ela disse que foi, quando voltou, eu continuei muito ruim, e ela sempre falando para mim, minha filha, eu não vou esperar o Luciano, eu vou te levar ao médico. Ela disse que a minha respiração estava muito cansada, muito curta. E antes dela, e quando ela saiu, eu desci para tomar mais um remédio, né? Acordei, achei que se eu tomasse mais um antiácido, eu melhoraria. Eu desci, quando eu fui subir a escada, eu senti uma dor muito forte no peito, do lado esquerdo. E a dor foi tão forte que eu não consegui me mover. Então, eu segurei com as duas mãos no parapeito da escada e fiz uma oração. Eu falei, Senhor,
Só em pensamento, que eu não conseguia falar e não conseguia respirar direito. Porque a dor foi tão intensa que eu pensei que eu ia cair ali mesmo, que eu não ia conseguir me mover. Eu falei em pensamento: Senhor, não me deixa morrer sozinha nessa escada. Tem misericórdia de mim. Depois de um período que eu aguardei, eu subi a escada e fui para a cama novamente. E aí eu liguei para o Luziano mais tarde, né? Aliás, foi você que me ligou, eu acho. E ele me perguntou: olha, se você não melhorar, eu vou te levar. Eu falei: não, você pode vir embora, porque realmente eu não estou bem. E não era 10 horas, amor, acho que era quase meio-dia, porque você chegou para almoçar, né? E ainda saímos de casa, era 1h30. E como ele falou, o trânsito estava tão difícil, que nós chegamos no hospital, já eram quase 4 horas. De casa para o Anisrácia, um trânsito de 20, 30 minutos, né? E eu me lembro que dentro do carro, eu olhava para o Luziano e ele estava suando, estava derramando suor. E ele falava assim: você está bem? E eu falava assim: não estou bem. Chegamos no hospital, a primeira médica que nos atendeu, eu falei: Luziano, é uma menina. É uma menina que está aqui para atender a gente. A doutora Camila, muito jovem. E ela foi o primeiro instrumento de Deus através da medicina. Porque quando ela começou a me examinar, eu falei assim para o Luziano: fala para ela que eu estou desidratada. Aí ela falou assim: não, ela não está só desidratada, ela precisa de uma ressonância com urgência. E ela pediu a ressonância, pediu os exames. E quando ela voltou, eu me lembro que ela falou assim: olha, eu achei que você estava com embolia pulmonar, mas não é. E eu, quase sem voz, eu falei: graças a Deus. Ela falou: não, graças a Deus não. Não é graças a Deus que não seja embolia pulmonar, porque se fosse, eu já começaria a te tratar. Agora, nós não sabemos o que você tem. E a sua saturação está 52%, isso é um absurdo. Você precisa urgente de uma UTI. E eu não me lembro mais do que aconteceu. Eu me lembro que ela só disse assim: você precisa urgente de uma UTI, nós não temos. E depois o Luziano disse que ela ligou para o hospital, porque tinha 2 médicos que ela conhecia, né, no prêmio, e ela já pediu que eles auxiliassem ela no processo de transferência urgente, porque eu não conseguiria esperar. A situação estava gravíssima. E eu me lembro também que eles, no momento que eles me colocaram, né, na maca, que me subiram na ambulância, eu me lembro de um ou outro episódio dos paramédicos me pedindo que eu não dormisse, que eu conversasse com eles, mas eu perdi o sentido e eu não me lembro a entrada no Hospital Prêmio, eu não me lembro. Eu não me lembro quando nós fomos para o Prêmio. A única coisa que eu me lembro, que eu tive um momento de lucidez, foi quando eu já estava na UTI e o médico perguntou o meu nome. E eu falei... E ele andou, foi lá na frente, voltou e perguntou de novo. E eu pensei, e ele falou assim: Jaqueline, nós vamos fazer um remédio para você dormir. E nesse momento de lucidez, eu pensei: como se eu estou dormindo toda hora? Eu acho que não é isso. Eu vou perguntar se ele vai me induzir ao coma. Veio esse pensamento na minha cabeça. Aí eu pensei: não vou perguntar não, para quê? E curiosa, como sempre fui, falei: pode ser a última pergunta que eu vou fazer, por que não? E chamei ele, e ele veio, chegou pertinho, abaixou o ouvido e falou assim para mim: pode falar. Eu falei: você vai me dar um remédio para dormir ou você vai me induzir ao coma? Aí ele falou: graças a Deus que você está com sentido bom. Eu vou te induzir ao coma, mas fica tranquila que nós estamos aqui em 4 pessoas, todas para cuidar muito bem de você. E aí eu não me lembro mais, né? E depois disso, eu me lembro de um outro episódio, que eu acordei, também estava na UTI. Eu não me lembro mais se foi antes ou se foi depois da cirurgia, que eu abri os olhos e eu vi uma lâmpada bem amarelinha, que eu estava bem abaixo de uma lâmpada na UTI, e veio o seguinte pensamento: Senhor, é assim que acaba?
A gente não tem tempo nem para dar um abraço nas pessoas que a gente ama. E ali eu perdi o sentido de novo, e depois eu voltei ao sentido novamente, e falei: Senhor, eu estou preparada, eu tenho certeza disso, Pai. Mas, se o Senhor quiser e puder, me dá mais um tempo para que eu case as minhas filhas. A sensação e o desejo de ter o papel de mãe cumprido, né? Que eu acredito que nós que somos mães e pais, nós sempre temos esse desejo de ter o nosso papel cumprido, pelo menos ali entregando os filhos para o seu cônjuge, né? Para que ele continue a vida dele em outro seio familiar, né? Que é o casamento, que nós sabemos que também é uma instituição, é uma das maiores bênçãos que Deus trouxe como instituição para as nossas vidas. Mas eu lembro que eu senti, amados, uma paz. Eu senti uma tranquilidade. E eu senti que o Espírito Santo me tomou ali, me envolveu numa paz sobrenatural. Porque eu não senti medo de morrer. Eu não senti desejo de clamar pela vida. Eu senti que eu estava nas mãos do Senhor. E que Ele ia decidir o melhor para mim. Foi a sensação que eu tive naquele momento. A sensação de que Deus estava naquele lugar cuidando de mim. E que a decisão que Deus tomasse em relação à minha vida era a decisão certa. Então eu não clamei a Deus: Senhor, eu quero viver. Eu só falei para Deus que se Ele quisesse, falei: Senhor, se o Senhor puder e quiser, eu quero. Eu falei para Deus que eu queria viver, mas eu não falei para Deus que fizesse a minha vontade. E eu quero deixar uma palavra para os irmãos aqui, que fica em Filipenses. Deixa eu aqui. Filipenses 4 diz assim, eu me lembrei muito dessa palavra depois. 4 até o versículo 7, diz assim: alegrem-se sempre no Senhor, outra vez digo, alegrem-se, que a moderação de vocês seja conhecida por todos, perto está o Senhor. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês pela oração e pela súplica, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Amados, eu vivenciei isso aqui em Deus. Um momento físico, de sofrimento físico, porém de uma paz que excedia o meu entendimento, porque eu não sabia o que estava acontecendo comigo. Eu não sabia se já tinham feito alguma coisa a meu respeito ou não. A sensação que eu tinha é que eu estava realmente morrendo. Mas a paz que vinha no meu coração, a tranquilidade que eu fui tomada, ela excedia o meu entendimento, os meus questionamentos. Ela excedia tudo aquilo que eu tinha de conhecimento a respeito de enfermidade, a respeito de UTI, a respeito de qualquer situação que alguém estivesse vivendo. E quando eu acordei, já operada, eu não sei se foi no dia 3, final do dia, aliás, eu acho que foi no dia 4 ou 5, né, que eu tenho lembrança, porque o Luciano fala que o pastor Túlio, depois que eu operei, né, foi me visitar, mas a Priscila, ele disse que a minha mãe entrou com ele, não, a minha mãe entrou com a Nicole, com a Radassa. Ele disse que a minha mãe foi me visitar depois de operada, minha mãe entrou com a Radassa, ele entrou com a Nicole, o pastor Túlio entrou, a Priscila entrou, o pastor Jairo chegou aí também, depois de operada, né? Ou foi antes? Não, foi antes, o pastor Jairo foi antes.
Amados, eu não me lembro de nenhuma dessas visitas. A primeira visita que eu me lembro foi do pastor Túlio, que eu creio que foi depois de operada. Eu me lembro dele pegar na minha mão, porque eu não me movimentava, nem as mãos eu tinha condições de levantar, porque eu estava extremamente inchada e com muitos aparelhos, né, ligados no corpo, dreno nos pulmões e todo tipo de aparelho para medir pressão, saturação, né, máscara, né, de oxigênio. Então, assim, eu não tinha, eu estava imobilizada em cima da cama. E eu me lembro do pastor Túlio colocar a mão sobre a minha mão. E você se lembra que você falou? Lembro. Eu lembro de eu ter te falado, né? Nós achávamos que iríamos te perder. E eu estava com meu coração tão tomado de alegria, porque, primeiro, eu comentava com Priscila em casa, eu não sei o que pode ser pior. Jaqueline é tão enérgica, ela deve estar extremamente desconfortável na UTI. Mas quando eu falei isso para você, olhou com um olhar de doçura para mim, e eu te perguntei, tá tudo bem aqui? Falei, tá tudo ótimo, foi a resposta que você me deu. Eu sou tão bem tratada aqui, tá todo mundo cuidando tão bem de mim. Eu falei assim, não, fique tranquila, logo, logo você vai sair desse lugar aqui e vai para o quarto. Não, eu quero que mantenham-me aqui, pelo menos por alguns dias a mais. E isso me inquietou profundamente, porque eu disse, amor, a pessoa que eu vi lá não era Jaqueline. Jaqueline não se conformaria com isso. Então, lembro dessa coisa, isso ficou bastante gravado no meu coração e eu acho que ficará gravado por longos tempos. Amados, e essa foi a sensação que eu tive, de doçura, de calma, de tranquilidade, e como o pastor citou, eu sou uma pessoa muito enérgica, eu não tenho muita paciência em ficar sentada, em ficar deitada, em ficar quieta num lugar, eu fico procurando algo para fazer, para resolver, eu tenho síndrome do pensamento acelerado, às vezes eu começo a ler, eu já estou pensando em 2, 3 outras coisas que eu poderia estar fazendo. Às vezes eu preciso ler uma palavra, eu falo, não, eu tenho mais coisa para fazer, eu vou ouvir essa palavra enquanto eu faço, né? E como a maioria das mulheres, né, a gente gosta de fazer 2, 3 coisas ao mesmo tempo, né, Priscila? É um hábito da mulher. Então, eu sempre fui inquieta, né? E o Senhor trouxe essa tranquilidade, essa paz. E um detalhe que eu deixei passar, uma semana antes, o pastor vai me falando aí, está muito em cima do horário. Uma semana antes, amados, eu saí lá fora do meu quarto, uma semana antes desse acontecimento. Eu saí na sacada e olhei assim para a área verde, falei, Deus, eu só tenho que te agradecer. A minha vida está tão boa, tão boa, tão boa, tão boa, que às vezes eu fico até com medo, Senhor, porque está bom demais, né? A gente que é cristão, a gente que serve ao Senhor, a gente sabe que a luta vem e vai, né? E que na bonança ou na tribulação, a gente agradece ao Senhor. E eu sempre falava, Deus, eu quero servir ao Senhor com alegria, eu quero fazer a tua obra com alegria e com prazer por gratidão, e não por tribulação. Mas, amados, a gente tem um pensamento de que a gratidão, ela vem porque está tudo bem. E não é. Nós, seres humanos, nós realmente somos envolvidos por gratidão de uma forma muito singular, quando há um desafio muito grande na nossa vida. E eu sempre falava, Deus, eu quero te agradecer, eu quero servir o Senhor por gratidão, mas no sentido de que na bonança, né? Porque está tudo muito bem, o Senhor está conduzindo, e eu então quero continuar que esteja assim. E nesse dia eu falei, Senhor, eu sou tão agradecida. Uma semana antes, irmãos, de eu passar por esse processo de enfermidade, eu falei, Senhor, eu sou tão agradecida. Eu estou tentando me lembrar que eu nunca precisei ser internada na minha vida.
a não ser para ganhar as meninas, né? E para fazer uma cirurgia que era estética. Então, assim, internação, o Senhor tem cuidado tanto de mim. Eu fico enferma, tem dia que eu para pisar no chão, meu pé dói. Mas o Senhor é tão bom que eu nunca precisei ser internada. E aí eu me lembro que lá na UTI, acho que no dia que o médico quis me transferir, que foi no 5º dia, ele falou assim, no 5º dia ele queria me transferir, ele falou assim, eu vou te transferir hoje, era no final da tarde. Eu falei, doutora Ala, me deixa aqui mais essa noite, porque eu já pensei, como que vai ser? Vai ter que vir alguém cuidar de mim, e eu não consigo nem levantar da cama, né? E lá tinha fisioterapeuta que me levantava, colocava na cadeira de rodas se precisasse. E eu fiquei 5 dias na UTI, na verdade eles me tiraram só 2 vezes, que foi no último dia que eu fiquei, né? Porque eles não podiam me movimentar. E aí o médico falou para mim assim, eu vou te deixar, então mais essa noite aqui. E essa última noite lá, o Senhor me fez lembrar da oração que eu fiz. E em momento nenhum eu fiquei angustiada. O Senhor me fez lembrar e o Espírito Santo falava para mim, não é porque você não foi internada que eu cuido de você. Porque eu cuido de todos aqueles que estão aqui e que clamam por mim. Eu cuido quando você está bem. Eu cuido quando você está mal. Eu cuido quando você perde o sentido e não sabe o que está acontecendo. Eu cuido dos seus. Eu cuido de todos aqueles que clamam por mim. E o Espírito Santo ministrava ao meu coração o cuidado dele, o amor, o zelo que ele tem por cada um de nós, igreja. Porque o Senhor, ele não tem o cuidado só quando nós estamos bem. E o Senhor me fazia entender ali que se eu morresse, seria o cuidado dele por mim. Seria o último cuidado que ele teria por mim. E o meu coração se alegrava no Senhor. E eu não conseguia clamar desesperadamente pela vida, porque eu senti-me entregue a Cristo. Eu me senti entregue a Deus. E eu entendi que aquele ente querido que parte para a eternidade, não é porque Deus não cuidou dele. É porque Deus tinha finalizado o percurso dele nesta terra. E o cuidado de Deus agora é tão grande que Deus o levaria para a eternidade com ele. Eu compreendi naquele momento que nós temos que clamar pela vida, sim, daqueles que amamos. Nós temos que clamar porque nós somos seres esperançosos. E o Senhor se agrada da esperança. O Senhor se alegra quando nos reunimos para clamar, para orar, para interceder por alguém que amamos. Ele entende o nosso sofrimento, Ele entende a nossa dor, Ele entende que nós queremos que a pessoa fique aqui para participar conosco das coisas boas dessa vida. E para estar conosco também nos momentos tristes. Mas eu também compreendi que quando o Senhor nos chamar, nós precisamos de uma única coisa, única. Nós precisamos simplesmente estar preparados. Quando eu falei para Deus ali naquele primeiro momento, Senhor, é assim que acaba. Deus não me respondeu naquele momento. Para mim não foi ali com aquele questionamento que acabou. Mas quantas pessoas que vão com esse questionamento, amados? Quantas pessoas partem para a eternidade falando, Senhor, é assim que vai terminar a minha vida? E não dá tempo. Não dá tempo de consertar. Não dá tempo de pedir perdão. Não dá tempo de perdoar. No sentido de falar com uma pessoa. Então, igreja, nós precisamos estar preparados para o Senhor. E o Senhor tem me feito entender que a igreja é essência de vida, pastor Túlio. É uma igreja
que Deus tem trazido cura para ela. Deus tem trazido livramentos. Eu tenho certeza que Deus, por um motivo que eu não sei, Ele fechou a minha sepultura. Ele fechou a minha sepultura entre o dia 30 de setembro até o exato momento, né? Porque não era para eu estar aqui. Todos os médicos que passavam ali diziam a mesma coisa para mim. Você está viva por um milagre. Quando eu cheguei lá, com a saturação 52%, eu estava com os 2 pulmões cheios de sangue. Porque a válvula mitral do coração, ela foi rompendo, e dentro do hospital, ela acabou de romper-se totalmente. E aí, quando eles fizeram o exame que descobriram, eles fizeram a cirurgia de emergência. E os médicos falaram para o meu esposo que o risco era que eu não conseguisse chegar no momento da cirurgia, mesmo estando estabilizada, mas mesmo eu chegando na cirurgia, tinha risco dela não ser bem sucedida e eu morrer durante o processo ou depois do processo cirúrgico. E eu tinha risco de parada cardíaca, parada respiratória, os órgãos, né, estavam já, os rins já estavam praticamente paralisando, eles não sabiam se eu conseguir me operar, e eu saí da cirurgia com os rins funcionando ainda. E tantas outras coisas, aneurisma, sequelas após a cirurgia. Né, meu bem, foi o que o médico falou para você, que eu tinha risco de ter sequelas. E para a honra e glória do nosso Senhor, eu saí de lá bem, com 9 dias de internação. Era para ter ficado no mínimo 15 dias, e com 9 dias eu recebi alta. E depois de todo esse processo, eu voltei no hospital 3 vezes, eu senti muita dor, eu não respirava, eu fiz mais de 40 dias de fisioterapia para conseguir respirar em casa. Amados, eu fui cuidada como se eu fosse um bebê novamente, porque eu não conseguia levantar o braço, a mão, para levar no meu rosto, por dias. Para ir tomar um banho, eles tinham que me colocar sentada, né? Minha mãezinha e o meu esposo me colocavam sentada em uma cadeira. E nenhum desses momentos eu fiquei aflita, pastor. Então, não tem outra explicação, queridos, se não é pelo Espírito Santo de Deus. Porque tudo que eu passei, eu entendi que era para que o nome do nosso Deus fosse glorificado na minha vida. Amém. E na vida de todos aqueles que estavam comigo, vivenciando essa luta. E eu sou grata a Deus. Eu agradeço a Deus todos os dias, por mais esta oportunidade que Ele tem me dado. Eu agradeço ao nosso pastor, nossa pastora Priscila, ao pastor Lesiel, a cada um de vocês, pastor Jário, que esteve ali dando suporte para o meu esposo, aos amigos, às pessoas, cada um que me visitou, a cada um de vocês que oraram, que clamaram a Deus como corpo de Cristo que somos nessa terra. As minhas tias que estão aqui hoje, minha tia Cida, a Ana, a Luzia, que eu tenho certeza que clamaram a Deus pela minha vida, a minha família, os meus parentes, amigos, meu irmão que esteve ali comigo no hospital, passou a noite comigo cuidando de mim, nossas filhas, cada um de vocês que clamou a Deus, amados, clamem, clamem. Nós temos vários outros testemunhos aqui nesta igreja, testemunho de cura, que Deus deu vitória por causa das nossas orações, por causa do nosso clamor como corpo de Cristo que somos. Amém. Na terra. E nós precisamos clamar, porque Deus
ouve as orações, Deus responde o clamor do seu povo. E Deus traz cura, Deus traz vitória para aquele que Ele deseja e ainda tem um tempo aqui. Amém. E eu agradeço cada um de vocês, muito obrigada por todo o cuidado que vocês, como corpo de Cristo, têm tido comigo e com a minha família. Muito obrigado, em nome de Jesus. E obrigado por essa oportunidade, pastor. O salmista vai dizer que, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, por uma única razão, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Nós estamos vivendo hoje aqui aquilo que o salmista expressa no Salmo 23. E nós nos alegramos com vocês. Família nossa. Nós somos corpo. Um corpo que glorifica o Deus Todo-Poderoso. E nós temos gratidão nos nossos corações de poder participar desta vitória vivenciada por vocês. Entendendo que aquele que começou boa obra há de completar. E eu queria te convidar a ficar de pé em nome do Senhor Jesus. Nós iremos cantar uma canção.